Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José. Muito obrigado por vocês estarem aqui agora, há 62 dias das nossas eleições. E nós nunca vimos na história republicana do Brasil um presidente da República que estivesse buscando uma reeleição se encontrar num processo como o atual presidente da República se encontra, de desmoralização, de esvaziamento, de começo de abandono, inclusive dos seus principais aliados em alguns campos muito importantes, como a gente está vendo agora. Os analistas que estão observando agora a fuga de alguns personagens que estão próximos a Bolsonaro, os seus comportamentos, inclusive comportamentos formais, começam também a trazer para a análise, aquela metáfora de uma embarcação que está naufragando e que está repleta de ratazanas nos porões, e essas, quando começam a enxergar algum tipo de objeto que possibilite que elas se salvem a sua própria pele, elas não querem saber, elas vão para ali. Isso está acontecendo agora. Inclusive, num ponto que é muito sensível, que às vezes a gente tem que ter muito cuidado para analisar, que é o campo da religião, que sofre a exploração de vigaristas. Poderíamos dizer assim que são as ratazanas religiosas. Essas são as mais perigosas, porque elas não são sinceras. Elas se utilizam da fé alheia, da boa vontade alheia, para ganharem dinheiro e para fazer também uso político. E essas ratazanas não são fiéis em nenhum momento. E agora a gente vai ver o que está acontecendo com algumas delas. Gente, a linguagem pode parecer um pouco dura, mas quando a gente analisa o que está acontecendo aqui no Brasil, não tem como a gente usar ali um verniz ou usar muito polimento, porque o que se abateu sobre o nosso país foi uma coisa muito complicada. Nós estamos falando aqui de um governo que deixou centenas de milhares de mortos por ação consciente que estava fazendo aquele tipo de situação. E essas pessoas merecem a justiça, ou pelo menos a mão pesada da justiça. Pois bem, mas o que é que está acontecendo? Vou conversar com vocês no nosso encontro de agora. Antes de mais nada, se você não conhecia aqui o nosso espaço, seja bem-vindo, se inscreva. E aquele protocolo muito importante, joinha, dê seus comentários para cá, porque são sempre lidos, são muito importantes também. Enfim, para a gente chegar a outras pessoas, tá bom? Vamos seguir em frente. Gente, as situações no campo da política brasileira, elas são surreais, Acontecem situações que ninguém poderia imaginar. Por exemplo, essa aqui. PP de Ciro Nogueira entra na justiça no Piauí para impedir montagem de candidatos com Bolsonaro. Altíssimo índice de rejeição. Gente, olha só que história. Diretório do partido no Piauí apontou fake news na divulgação de imagens. Ciro Nogueira é ministro de Bolsonaro. Partidos são aliados no Estado. O que aconteceu? Como a rejeição do Bolsonaro está muito grande no Piauí, e a lei eleitoral impõe que você sempre coloque o nome ou coloque informação do candidato majoritário, muitas pessoas estão fazendo isso. No Piauí, mostrando que determinado candidato está com Bolsonaro. Então essas pessoas estão incomodadas, apesar de elas serem aliadas de Bolsonaro e do Ciro Nogueira, elas não querem ver isso. E aí a Justiça Eleitoral do Estado do Piauí disse, não, vocês têm que manter a imagem do presidente da República, que é do partido de vocês, aliado com as imagens dos candidatos majoritários e proporcionais do Estado do Piauí. Gente, isso é uma coisa das mais vergonhosas dessas pessoas que estão próximas de Bolsonaro. E Ciro Nogueira, que é essa figura cujo caráter é muito complicado para dizer o mínimo, Essa figura que vai de um lado para outro. Aqui no editorial do Estado de São Paulo, Jornal Estado de São Paulo, desse domingo, está falando isso também, Olha que expressão que eles usam aqui. Bolsonaro é considerado tóxico até por aliados. Quando o partido do ministro da Casa Civil entra na justiça para impedir que seus aliados sejam identificados com Bolsonaro, tem-se a exata noção do tamanho da rejeição a ele. Então, essa é uma questão. Ontem, no lançamento da candidatura do Tarcísio ao governo de São Paulo, o Bolsonaro esteve lá na convenção, fazendo uma série de bravatas, que eu comentei no nosso encontro de ontem, Mas aí os olhares mais atentos da imprensa nos mostraram isso aqui, O Eduardo Cunha e o Daniel Silveira. Eduardo Cunha, ali dizendo que está com Bolsonaro.
A filha do Roberto Jefferson também esteve ali como mestra de cerimônias ali, né? Então, se a gente, e o Daniel Silveira, enfim, se a gente fizesse um levantamento da folha corrida de muitas pessoas ali, a gente ia ter muitas revelações, né, que a sociedade ainda não tem sobre esses personagens. Pois bem, eu comentei com vocês ontem, no nosso último encontro, de como esses falsos profetas que usam da religião para se darem bem e fazem uma mercantilização política dos seus fiéis, como eles erram essas falsas profecias. Mostrei para vocês aí o bispo Edir Macedo dizendo que o Bolsonaro ia arrebentar. De fato, arrebentou. Mais de 700 mil mortos, né, foram arrebentados, mais de 30 milhões de pessoas contaminadas, mais de 30 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, passando fome, mais de 100 milhões de brasileiros com dificuldades alimentares, enfim, de fato arrebentou mesmo, né? E essa gente, não querendo ver o seu objeto, né, de arrecadar dinheiro, as suas igrejas fechadas, se alinharam com Bolsonaro numa luta contra a ciência, fazendo com que o tratamento da pandemia que estava chegando aqui no Brasil fosse enfrentado não com a ciência, mas fosse enfrentado com crendices, com safadezas, com pilantragens. E uma dessas situações foi um jejum, né? Esse pessoal esquece, mas é legal a gente ver essas imagens e compartilhar, porque esse pessoal não merece perdão não, tá, gente? Quem perdoa são as forças divinas, são as divindades. Aqui na Terra, quem tem que cuidar desses assuntos é a justiça, mas as igrejas elas têm muitas blindagens também, né? Então os picaretas se escudam atrás disso. Olha, eu vou colocar aqui só um trechinho, vou até diminuir aqui a imagem do cidadão aqui, para mostrar para vocês o que essa gente tentou fazer para combater a pandemia. Vamos lembrar que quando eles fizeram o jejum aqui, essa cruzada contra o vírus através de jejum, o Brasil estava com 487 mortos pela Covid. A partir daí nós chegamos a ultrapassamos, né? 700 mil mortos no Brasil. Vamos acompanhar aqui, gente. Joelhos para juntos buscarmos a Deus em oração em favor do Brasil e do mundo. Domingo agora, vamos jejuar. Pelo nosso Brasil. Que nós apoiamos esta convocação de jejum feita pelo nosso presidente Jair Bolsonaro. Nós estaremos todos de joelhos dobrados em jejum e oração pela nossa nação. Vamos jejuar. Jejuar, orar e pedir misericórdia, para que essa praga que veio sobre o mundo cesse e que todas as previsões ruins aqui no Brasil feitas caiam por terra. Eu acredito. Meus caros, não tem como a gente não visualizar ratazanas, né, no meio dessa história. O Bolsonaro, no dia do jejum, ele recebeu ali uma série de religiosos, alguns que inclusive desapareceram, né? Tem um aqui que parece ser um padre católico, que frequentava ali o cercadinho, mas ele deve ter se decepcionado com alguma coisa. Alguma coisa aconteceu misteriosa aí, né? Mas numa dessas idas ali ao cercadinho, o Bolsonaro protagonizou junto com os seus auxiliares mais próximos, alguns seguranças, o Hélio Negão, o deputado Hélio Lopes, né? Essa cena aqui. Que Jesus Cristo é o Senhor. Querido Deus, Pai amado, em nome de Jesus, nós encontramos aqui a céu aberto, diante do teu trono nesta hora, para suplicar a tua bênção. Houve uma comoção espiritual no Brasil no dia de hoje. Aí, gente, eu vou até poupar vocês aqui. Isso aí não vai nenhum tipo de menosprezo à fé de qualquer pessoa, nenhum tipo de deboche, não. O alerta que a gente tem que fazer sempre é que a fé é uma questão muito íntima, né? Uma questão pessoal. É uma questão que não é para você sair fazendo propaganda, você fazendo uso disso, como muitas pessoas inescrupulosas aqui no Brasil e no mundo fazem, né? E, infelizmente, a gente está vivendo esse caso aqui no Brasil. Aqui vou colocar para vocês aqui o registro, casos da doença aqui no Brasil, no dia 5 de abril. A gente tinha até então 11.281 infectados e 487 mortos. A tragédia, vocês viram como é que ela avançou.
E os falsos profetas, as ratazanas, se envolveram também num combate político às instituições aqui no nosso país, porque as instituições estavam ao lado da ciência e, portanto, prejudicou, de algum modo, os interesses econômicos desses mercadores da fé aqui no Brasil. No dia 7 de setembro do ano passado, um dos principais mentores de Bolsonaro, se não o principal, fez ali algumas ameaças também, naquela ideia que o Bolsonaro estava colocando ali para as pessoas que ele iria fazer uma grande ruptura, ele ia dar um soco na mesa. Pois bem, a gente viu o mentor espiritual do Bolsonaro fazendo uma bravata. Vamos ver se ele vai aparecer esse ano, né? Tá sumido pra caramba, o senhor Malafaia faz uns 20 dias que não fala de política. De um ditador, eu termino a minha palavra dizendo o seguinte, anota aí, não me pergunte quando e não me pergunte como. Deus vai derrubar essa gente. É um Deus que é justo juiz e está vendo tudo isso. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe o presidente Bolsonaro. Deus abençoe você e sua família. Vamos ao progresso. E aí é o seguinte, ele profetizou aí que o Alexandre de Moraes, o STF, o pessoal, eles iriam entrar pelo cano. O senhor Malafaia, o senhor não deve estar muito sintonizado com o Todo-Poderoso, não, porque quem está muito enfraquecido agora é o seu discípulo aí, o presidente da República. O ministro da Suprema Corte, ele parece estar muito fortalecido. As instituições todas aqui no Brasil estão juntos com a justiça brasileira, com a justiça eleitoral, com o nosso processo eleitoral. E aí fica a grande pergunta, né? O senhor já conseguiu alguma boia também, algum objeto para ficar boiando? Ou o senhor vai ficar com o presidente da República nesse discurso até o final, vendo a derrocada, o náufrago, de fato, afundar? Pois bem, então vocês mesmos tirem essas conclusões, né? Ainda do ano passado, é impressionante como é que a gente via grupos bolsonaristas, como esse canal aqui, que eu nem vou mencionar o nome para vocês, mas que estavam dando a receita do golpe, né? Haverá um planejamento militar, prisões de peixões, mas não haverá o fechamento de instituições, e sim novas eleições. Poderá haver declaração. E sim, esse vídeo é um vídeo muito longo, onde ficaram ali os personagens especulando sobre o futuro do Brasil, né, no pós-golpe. O pessoal todo quebrou a cara, estão quebrando a cara de uma maneira geral e vão todos entrar para o lixo da história também. Para decepção, inclusive, de muitas pessoas que chegam até canais como o nosso aqui, que estão ainda muito no campo da fantasia. Eles estão, de fato, acreditando que no 7 de setembro haverá uma grande ruptura aqui no nosso país. Tem gente fazendo advertência à esquerda, vocês vão ver a hora de vocês, irá chegar, Portal do José, a sua hora vai chegar, vai para Cuba, vai para Venezuela. Olha, estou aqui aguardando, desde do ano passado, as profecias de vocês se confirmarem, mas o que eu estou vendo é pouca profecia se confirmando e muito rato tentando agarrar um pedaço de queijo para ficar mais gordinho ou agarrar uma boia no meio dessa situação toda. E aí, gente, como é que a gente pode levar a sério essa gente? Eu vou deixar para vocês uma receita de canjica para o dia 7 de setembro. Vamos começar agora, que no Brasil tem várias formas de fazer canjica, né? Então, vou colocar para vocês depois esse link aqui. Canjica tradicional. A gente precisa se esquentar, o friozinho tá chegando, nada melhor que uma canjica bem gostosa. Então, vou deixar aqui esse canal para vocês aqui, porque é o que resta para a gente. Como é que a gente vai levar a sério? A gente vai vendo os colunistas, né, que o Jânio de Freitas falando exatamente isso, ó, atestando o desgaste, o desespero do presidente da República, o medo que ameaça. O presidente apela ao golpismo diante da derrota que se anuncia. E outras coisas, né? Enquanto a gente vai vendo que no plano concreto, os ladrões estão agindo, tá, gente? Essa coisa aqui do consignado, eu até tinha colocado isso como um dos temas principais, né? Consignado do Auxílio Brasil já tem pré-cadastro com juros de 79% ao ano. O que acontece é o seguinte, enquanto nós estamos vendo as ratazanas religiosas, com todo respeito aos religiosos, sinceros e honestos, a gente vai ver outras ratazanas se movimentando por trás dos bastidores, né? Essa aqui é uma das grandes, né? Porque eu não posso dizer que alguém que manda para o Congresso Nacional aprova
o assalto, fazendo um consignado no Bolsa Família, em aposentado que já está desmilinguido, nas pessoas mais frágeis, mais pobres, mais famintas do nosso país, eu não posso tratar uma figura dessa com respeito, né? Porque são figuras que estão agindo criminosamente, ratoeiramente, se é que a gente pode usar essa expressão, né? Contra o povo brasileiro, contra as pessoas mais pobres do nosso país. Então, gente, o fim dessa gente está chegando. Vamos acompanhar aí se essas figuras vão querer fazer algum tipo de jejum, algum tipo de salvação do presidente da República, se de fato a Suprema Corte do nosso país está diante do juízo final, se as instituições do nosso país estão desmilinguindo, ou se é o presidente da República que vai ter que se preocupar muito com o que vai acontecer com ele, com seus apoiadores mais próximos e com a sua insanidade. Quem é que vai estar com ele até o final, né? Bom, eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. E no dia 7 de setembro, a sua receita de canjica, prepare, porque a revolta dos canjicas não vai dar em lugar nenhum, né? Um grande abraço, até lá. Tchau!